Você nunca vai acreditar no que aconteceu. A frase ecoou pela sala de estar como um trovão silencioso. Fernando Almeida, empresário bem-sucedido do setor imobiliário com fortuna construída em loteamentos de luxo, apontava o dedo acusador para Marta Santos, sua funcionária doméstica de 6 anos completos. 6 anos, seu Fernando. Eu juro pela alma da minha mãe que morreu, eu nunca tocaria nas suas coisas, nunca faria uma coisa dessas. Marta, não adianta negar agora. A evidência está aqui, na frente de todo mundo. Você me decepcionou profundamente, mas o que ninguém esperava, o que mudaria absolutamente tudo, estava prestes a acontecer naquela tarde de quinta-feira. Um grito cortou o ar. Não, papai, não pode fazer isso. A voz aguda de Miguel, apenas 4 anos de idade, atravessou o corredor principal como uma flecha. O menino apareceu correndo, os pezinhos descalços escorregando levemente no piso de mármore italiano, segurando algo contra o peito com tanta força que os dedinhos estavam vermelhos de tanto apertar. O que estava naquele papel mudaria tudo para sempre. Revelaria verdades que Fernando tinha ignorado durante anos inteiros e transformaria completamente a vida de todos naquela casa. A história começou numa terça-feira comum de abril. Marta chegou pontualmente às 6h30 da manhã, exatamente como fazia religiosamente havia 6 anos completos, sem faltar um único dia. Seu uniforme cinza claro estava impecável, passado cuidadosamente na noite anterior, enquanto assistia jornal na sala apertada do apartamento, que dividia com a irmã mais nova, na periferia da Zona Oeste. O cheiro de sabão em barra e esperança a acompanhava sempre. Uma marca registrada que ela carregava com dignidade absoluta, mesmo quando ninguém notava sua presença. Fernando já estava trancado no escritório quando ela entrou pelo elevador de serviço, como sempre acontecia todas as manhãs. O som da voz dele atravessava a porta pesada de madeira nobre, aquele tom de comando natural que ela conhecia perfeitamente depois de 6 anos. Ele discutia valores com alguém do outro lado da linha, falando sobre terrenos, contratos, negociações. Palavras que Marta mal compreendia completamente, mas que sabia que significavam fortunas sendo movimentadas. Bom dia, tia Martinha. A vozinha clara de Miguel surgiu do quarto decorado todo em tons de azul e branco. O menino desceu as escadas com cuidado, ainda de pijama listrado, os cabelos loiros formando um emaranhado adorável que precisava de pentear urgentemente. Bom dia, meu príncipe lindo. Hoje tem escolinha de novo. Vamos tomar café bem reforçado e deixar você todo arrumadinho e cheiroso. Marta já abria os braços antes mesmo de terminar completamente a frase, e Miguel se jogou neles como sempre fazia desde bebê, como se aquele abraço fosse o mais importante ritual da manhã inteira, o que definia como seria o resto do seu dia. Você vai buscar eu hoje depois da aula? O menino perguntou com aqueles olhos castanhos esperançosos que Marta nunca conseguia resistir, não importava o quanto tentasse. Vou sim, meu amor. Logo depois que eu terminar de arrumar toda a casa e preparar o almoço. A rotina era exatamente essa há anos. Uma rotina estabelecida que Fernando nunca questionou seriamente porque simplesmente não prestava atenção suficiente nos detalhes da casa. Ele pagava R$9.000 mensais para Patrícia, a babá com certificados internacionais e fluência em inglês, que chegava pontualmente às 9 da manhã e saía rigorosamente às 18 horas, sem exceções ou flexibilidade. Mas era Marta, que recebia R$3.200 e uma cesta básica todo mês, quem acordava Miguel todas as manhãs, preparava o café da manhã que a criança realmente comia com gosto, penteava aqueles cabelos rebeldes, escolhia a roupinha adequada do dia. Era Marta quem conhecia absolutamente cada detalhe da rotina dele, cada preferência alimentar, cada medo noturno da criança. Seu Fernando, o senhor vai trabalhar até tarde hoje de novo? Miguel perguntou enquanto mordiscava uma fatia de pão com requeijão, mais interessado em observar os pássaros no jardim através da janela do que em comer propriamente. Acho que sim, filho, mas a tia Martinha fica com você o tempo todo, não fica? Ele nem ergueu os olhos da tela do tablet. Sempre fica aqui comigo. Miguel respondeu com aquela naturalidade terrível que partia o coração de qualquer pessoa que parasse realmente para ouvir com atenção. Parecia que a ausência constante do pai era tão normal, tão esperada e estabelecida, que nem valia mais a pena questionar ou reclamar.
Às 10h40 da manhã, enquanto Marta passava pano nos móveis enormes da sala de estar, que tinham vista panorâmica para toda a cidade lá embaixo, Cláudia Ferreira desceu as escadas principais com seus saltos altíssimos, repicando no piso de forma calculada e intimidadora. A governanta-chefe, há 3 anos, comandava absolutamente toda a equipe de funcionários da residência com pulso de ferro inflexível. Cabelos tingidos de castanho escuro, presos num coque tão apertado que esticava a pele do rosto inteiro, uniforme engomado até doer só de olhar, e um olhar penetrante que sempre parecia estar medindo, avaliando, julgando cada movimento de todos. Marta, o seu Fernando quer o escritório impecável antes das 14h. Tem reunião importantíssima com investidores do Rio de Janeiro. Já vou começar por lá imediatamente, dona Cláudia. Marta desligou o aspirador de pó e começou a enrolar o fio cuidadosamente. Cláudia ficou parada exatamente ali, observando atentamente, observando Marta trabalhar, mas principalmente observando Miguel, que estava sentado no tapete grande da sala, desenhando com lápis de cor, rindo sozinho enquanto criava algum mundo imaginário repleto de cores vibrantes. Havia algo perturbador no olhar de Cláudia naquele momento específico, algo escuro e retorcido, que ela tentava esconder cuidadosamente, mas que vazava inevitavelmente pelas bordas. Não era apenas desaprovação profissional ou rigor administrativo. Era ciúme puro, primitivo, doloroso e consumidor. O tipo de ciúme que corrói lentamente por dentro quando você percebe dolorosamente que alguém tem algo precioso que você nunca terá, não importa absolutamente o quanto se esforce ou trabalhe duro. Miguel, a Patrícia já chegou pontualmente. Vá brincar com ela no quarto agora mesmo. Cláudia falou com aquela voz autoritária que não admitia absolutamente nenhuma discussão. Aquele tom profissional que usava sempre que queria lembrar a todos que ela era a autoridade máxima e hierárquica entre os funcionários da casa. Mas eu quero ficar aqui com a tia Martinha agora. Estou fazendo um desenho especial para ela ver. O menino nem levantou os olhos do papel colorido. Agora, Miguel. Imediatamente. Não foi pedido educadamente, foi ordem militar. Miguel suspirou daquele jeito dramático que só crianças de 4 anos conseguem fazer naturalmente. Juntou seus lápis de cor com movimentos deliberadamente lentos, de protesto silencioso, e arrastou os pezinhos relutantemente até as escadas. Cláudia esperou pacientemente até que o menino sumisse completamente no corredor escuro do andar de cima. Então se virou lentamente para Marta com um olhar que conseguia ser simultaneamente gélido e ardente ao mesmo tempo. Marta, você está aqui exclusivamente para limpar a casa, não para fazer papel ridículo de mãezinha substituta. Está entendendo claramente o que estou dizendo? Sim, dona Cláudia. Me desculpe sinceramente. Marta baixou a cabeça imediatamente, como sempre fazia automaticamente, como tinha aprendido dolorosamente a fazer em 46 anos de vida, sendo praticamente invisível para a maioria esmagadora das pessoas que cruzavam seu caminho diariamente. Mas Cláudia não estava apenas irritada momentaneamente, estava planejando cuidadosamente algo, porque naquela casa enorme havia uma hierarquia absolutamente clara, uma ordem rigidamente estabelecida, e uma simples empregada doméstica com ensino fundamental incompleto não deveria jamais ter mais importância emocional profunda na vida da criança da casa do que a governanta-chefe com múltiplos cursos de administração doméstica em instituições renomadas internacionais. Isso não era apenas inaceitável profissionalmente, era uma afronta pessoal insuportável que precisava ser corrigida imediatamente e de forma definitiva. Às 2h40 da tarde, depois que a reunião extensa de Fernando com os investidores cariocas havia finalmente terminado, e eles tinham saído da residência comentando entusiasticamente sobre a vista espetacular, Cláudia entrou silenciosamente no escritório para recolher a bandeja de café. Havia sido um café especial importado da Colômbia, servido cuidadosamente em porcelana fina inglesa. Fernando sempre fazia absoluta questão dessas demonstrações de requinte quando recebia investidores verdadeiramente importantes. Foi exatamente quando ela viu a caixa de veludo azul marinho em cima da estante entreaberta, parcialmente escondida estrategicamente atrás de alguns livros grossos de economia,
que ninguém realmente lia, mas que ficavam expostos ali porque conferiam status intelectual. Cláudia conhecia perfeitamente aquela caixa específica. Todos na casa conheciam sua existência. Era o relógio de ouro maciço com diamantes que tinha pertencido a Helena, a falecida esposa de Fernando, a mulher que havia morrido tragicamente 4 anos atrás num acidente de carro terrível na rodovia, voltando exausta de uma viagem de negócios prolongada. A mulher que Miguel mal conseguia se lembrar claramente, mas cuja fotografia emoldurada ainda decorava estrategicamente metade dos cômodos principais da casa inteira. Um sorriso se formou muito lentamente nos lábios finos de Cláudia. Não era absolutamente um sorriso de alegria genuína ou satisfação inocente. Era um sorriso perigoso de oportunidade perfeitamente reconhecida, de possibilidade maliciosa vislumbrada, de plano sendo meticulosamente formulado em tempo real dentro da cabeça dela. Ela olhou cuidadosamente para os lados, conferindo rigorosamente que estava completamente sozinha no cômodo, e com movimentos precisos, quase cirúrgicos na execução, pegou delicadamente a caixa de veludo azul. Às 6h20 da tarde, Marta estava guardando organizadamente seus produtos de limpeza no armário estreito do subsolo, aquele espaço úmido e mal iluminado onde ficavam armazenados todos os itens de trabalho doméstico. Sua bolsa velha de tecido florido desbotado, com alças já completamente gastas de tanto uso diário, estava pendurada num gancho enferrujado na parede descascada, exatamente onde ela sempre deixava todos os dias. Marta nunca trancava a bolsa com cadeado. Nunca teve motivo sequer para isso. Em 6 anos completos, nunca havia desconfiado minimamente de ninguém naquela casa onde trabalhava. Cláudia desceu as escadas estreitas do subsolo com passos absolutamente silenciosos, quase felinos na precisão. Olhou atentamente para os lados mais uma vez, o coração batendo rapidamente, mas não exatamente de medo, mas de excitação perversa, de sensação de poder absoluto. Com movimentos extremamente calculados, ela abriu cuidadosamente a bolsa surrada de Marta e deslizou a caixinha de veludo azul bem no fundo, entre uma carteira desgastada, um batom barato do mercado e um caderninho pequeno, onde Marta anotava meticulosamente listas de compras semanais. Perfeito, absolutamente perfeito e irrastreável. Cláudia sussurrou satisfeita para si mesma antes de subir as escadas de volta rapidamente, o sorriso cruel ainda brincando perigosamente nos cantos da boca pintada. Às 6h40 da tarde, Fernando procurava desesperadamente a caixa do relógio. Ele tinha um compromisso inadiável no banco no dia seguinte de manhã para finalmente colocar a joia valiosa no cofre de segurança, algo que vinha adiando sistematicamente há meses inteiros, porque abrir aquela caixa específica, tocar naquele relógio pesado, era tocar inevitavelmente nas memórias dolorosas de Helena, e isso ainda doía profundamente, de formas que ele não sabia absolutamente processar adequadamente. Vasculhou o escritório inteiro metodicamente, abriu todas as gavetas, moveu pesadamente livros, checou cuidadosamente atrás dos quadros caros. Nada, absolutamente nada, em lugar algum. O pânico começou como uma sensação pequena e incômoda, um desconforto leve no estômago, e foi crescendo progressivamente, se expandindo perigosamente, tomando conta violentamente do peito inteiro. Cláudia, você viu por acaso uma caixa azul no escritório? Com um relógio de ouro e diamantes dentro? Não, seu Fernando. Cláudia apareceu instantaneamente na porta, com uma expressão de preocupação perfeitamente ensaiada no espelho. Mas sabe, o senhor sempre deixa coisas de valor imenso expostas assim descuidadamente. Com todo o respeito profissional, talvez devêssemos verificar cuidadosamente com toda a equipe doméstica. Verificar exatamente o quê? Fernando sentiu o sangue literalmente gelar nas veias. Ela não estava realmente insinuando o que ele achava que estava insinuando. Não, isso seria completamente impossível. Bem, apenas por precaução administrativa. Cláudia fez uma pausa extremamente calculada, deixando as palavras envenenadas pairarem perigosamente no ar como veneno invisível. Talvez revistar metodicamente as bolsas de todos? Só para termos absoluta certeza de que foi apenas esquecimento inocente e nada mais sério ou criminal. Fernando olhou intensamente para ela.
realmente olhou com atenção e viu algo perturbador em seus olhos que deveria ter imediatamente reconhecido como alarme vermelho, mas que sua mente estressada e apavorada interpretou equivocadamente como preocupação legítima e profissional. Está bem, então, mas tenho absoluta certeza de que isso é apenas um mal-entendido bobo. Claro, seu Fernando, tenho certeza também, mas é sempre infinitamente melhor prevenir adequadamente. Quando abriram cuidadosamente a bolsa surrada de Marta, com ela presente e pálida como um fantasma, assustado ao lado observando, a caixinha de veludo azul estava exatamente ali, bem ali no fundo, no meio de seus pertences mais íntimos e pessoais, como uma acusação silenciosa, mas devastadora. E foi precisamente aí que Fernando explodiu emocionalmente, de uma forma que Marta nunca tinha presenciado em 6 anos completos. Isso simplesmente não pode estar acontecendo agora. Marta olhava fixamente para a caixinha de veludo azul, como se fosse uma cobra venenosa, prestes a dar o bote mortal. Suas mãos tremiam tão violentamente que ela precisou segurar firmemente na mesa pesada para não cair literalmente de joelhos, ali mesmo no chão frio. Seu Fernando, eu juro pela memória sagrada da minha filha falecida, eu nunca jamais encostaria nas coisas pessoais da dona Helena. Nunca faria isso com o senhor de jeito nenhum. Então me explica racionalmente, Marta. A voz de Fernando estava completamente diferente, gelada, distante. Aquele tom profissional que ele usava nas salas de reunião quando estava prestes a encerrar definitivamente uma parceria, quando estava prestes a destruir alguém financeiramente. Me explica como isso apareceu dentro da sua bolsa pessoal. Eu não sei absolutamente. Marta sentia as lágrimas queimando intensamente. Tentava desesperadamente segurar, mas era completamente impossível. Eu juro por Deus Todo-Poderoso, eu juro pela minha irmã doente, eu não faço a menor ideia de como isso foi parar exatamente aí dentro. Nunca peguei absolutamente nada nessa casa. Nunca roubei um centavo. O senhor sabe perfeitamente disso. 6 anos inteiros, seu Fernando. 6 anos completos de honestidade absoluta. As lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente, deixando trilhas úmidas no rosto cansado dela, apagando completamente a maquiagem barata que ela tinha passado cuidadosamente de manhã antes de sair de casa. 46 anos de vida absolutamente honesta, de trabalho duro desde os 11 anos de idade, de nunca pegar nenhum biscoito da despensa sem perguntar educadamente antes, tudo desmoronando tragicamente em questão de minutos. Cláudia estava encostada casualmente na parede branca da cozinha, os braços cruzados autoritariamente, observando a cena inteira se desenrolar com uma expressão facial que tentava parecer neutra e profissional, mas que não conseguia esconder completamente a satisfação perversa por baixo da máscara. Seu Fernando, talvez devêssemos chamar imediatamente a polícia. Cláudia falou baixinho, como se estivesse sendo extremamente razoável, como se estivesse apenas seguindo protocolos administrativos corretos. Afinal, é uma peça de valor inestimável, não apenas pelo preço financeiro altíssimo, mas pelo significado emocional profundo. Não, por favor. O grito desesperado de Marta ecoou pela residência inteira como um trovão. Ela imediatamente levou a mão trêmula à boca, assustada com o próprio desespero incontrolável, com a própria ousadia impensável de ter gritado na frente do patrão. Por favor, seu Fernando, eu tenho uma filha na faculdade de fisioterapia. Tenho minha irmã com problemas graves de saúde que depende financeiramente de mim para absolutamente tudo. Se a polícia vier aqui, se meu nome for manchado publicamente, eu não vou conseguir mais nenhum emprego em lugar nenhum. Minha reputação limpa é absolutamente tudo que eu tenho nessa vida difícil. Deveria ter pensado nisso tudo antes de agir. A resposta automática de Fernando foi dura, sem absolutamente nenhum espaço para dúvida ou negociação. Eu não roubei nada. A voz de Marta saiu muito mais alta e firme do que ela pretendia originalmente, carregada de uma dor tão profunda que era quase física e palpável. Ela nunca tinha gritado naquela casa. Nunca, em 6 anos completos trabalhando ali. Sempre foi a funcionária perfeitamente silenciosa, educada, que baixava a cabeça submissamente e respondia sim, senhor, para absolutamente tudo sem questionar. Fernando deu um passo instintivo para trás,
genuinamente surpreso com a reação emocional intensa. Por uma fração de segundo brevíssima, apenas uma fração, algo profundo nele hesitou fortemente. Algo nele reconheceu que aquela reação não era exatamente de alguém culpado tentando se safar. Era claramente de alguém desesperado, de alguém sendo destruído completamente e injustamente. Mas então, seus olhos caíram novamente na caixinha de veludo azul sobre a mesa, e todas as memórias dolorosas de Helena voltaram como uma avalanche emocional devastadora. Aquele relógio tinha sido o presente de aniversário de casamento, o último presente que ele tinha dado a ela pessoalmente antes do acidente fatal. Era absolutamente tudo o que restava fisicamente do amor profundo que eles tinham compartilhado intensamente. Você tem exatamente 5 minutos para sair completamente da minha casa, Marta. Se ainda estiver aqui depois disso, eu ligo imediatamente para a polícia e faço um boletim de ocorrência formal completo. Está entendendo perfeitamente o que estou dizendo. Seu Fernando, o senhor não pode realmente fazer isso comigo. Por favor, seja razoável. 5 minutos. Apenas 5. Marta sentiu as pernas falharem completamente. O mundo começou a girar violentamente, as bordas da visão escurecendo progressivamente. 6 anos acordando religiosamente às 4h40 da manhã para pegar 2 ônibus lotados e chegar pontualmente. 6 anos limpando meticulosamente cada canto daquela residência enorme, cuidando de cada detalhe como se fosse sua própria casa. 6 anos amando aquele menino como se fosse seu próprio neto. Posso pelo menos me despedir adequadamente do Miguel? A pergunta saiu como um sussurro quebrado e doloroso. Não pode. Fernando virou as costas rigidamente, não conseguindo mais olhar para ela diretamente, as mãos tremendo não apenas de raiva, mas de algo mais complexo, algo que ele não queria absolutamente nomear. Você não chega perto da minha filha nunca mais na vida. Entendeu perfeitamente? Nunca mais. Cláudia, certifique-se de que ela saia imediatamente e não leve absolutamente nada além da própria bolsa. Sim, seu Fernando. Cláudia deu um passo firme em direção a Marta, e não havia absolutamente nada de gentil em seus movimentos calculados. Era claramente a postura de alguém que acabara de ganhar uma batalha importante, de alguém que acabara de eliminar definitivamente uma ameaça percebida. Vamos, Marta. O seu Fernando foi muito claro nas instruções. Marta pegou sua bolsa surrada com as mãos ainda tremendo incontrolavelmente. As lágrimas embaçavam completamente sua visão agora. Ela olhou uma última vez dolorosa para a escadaria de mármore que levava ao andar de cima, para o corredor onde ficava o quarto de Miguel, esperando, rezando desesperadamente para que o menino aparecesse subitamente, para que pudesse ao menos dizer adeus, explicar que não estava abandonando ele voluntariamente, que estava sendo forçada a ir embora injustamente. Mas Miguel estava lá em cima no quarto brincando com Patrícia, a babá cara que mal prestava atenção genuína nele, completamente alheio ao fato de que a pessoa que mais amava no mundo inteiro estava sendo expulsa da casa naquele exato momento. Vamos logo, Marta. Não faça isso mais difícil e dramático do que já está sendo. Cláudia praticamente a empurrou fisicamente em direção à porta de serviço, aquela porta estreita, por onde Marta entrava todos os dias há 6 anos, aquela porta que agora seria a última coisa que veria daquela casa para sempre. Foi exatamente quando o grito de Fernando cortou o ar como uma lâmina afiada. Você está despedida definitivamente. As palavras eram uma sentença final, definitiva, sem absolutamente nenhuma possibilidade de apelo ou negociação. Marta sentiu as pernas finalmente cederem completamente. Segurou-se desesperadamente no batente da porta de serviço com as últimas forças que tinha, a visão completamente escura nas bordas agora. Tudo que ela tinha construído dolorosamente, toda a dignidade que tinha mantido cuidadosamente ao longo de décadas de trabalho duro, destruído irreversivelmente em minutos por algo que ela não tinha feito. Fernando estava de costas para ela agora, as mãos apoiadas pesadamente na bancada fria da cozinha, a cabeça baixa. Ele não queria ver o rosto dela, não queria ver as lágrimas escorrendo, porque se visse claramente, talvez duvidasse da acusação. E ele não podia se permitir duvidar agora. A evidência estava ali exposta, clara, inegável, dentro da bolsa dela.
Cláudia já tinha a mão firme na maçaneta da porta de serviço, prestes a literalmente empurrar Marta para fora fisicamente, quando aconteceu o impensável. Não, não, papai, você não pode. A voz aguda de Miguel atravessou a residência inteira, aguda, desesperada, carregando uma angústia profunda que não deveria existir em uma criança tão pequena e inocente. Você não pode mandar a tia Martinha embora. Não pode fazer isso. Todo mundo congelou instantaneamente no lugar. Fernando virou a cabeça tão bruscamente que sentiu uma fisgada dolorosa no pescoço. Cláudia parou com a mão ainda na maçaneta metálica, os dedos apertando o metal com tanta força que os nós dos dedos ficaram completamente brancos. Marta soluçou alto, um som que era metade alívio momentâneo e metade desespero renovado. Miguel apareceu subitamente no topo da escadaria principal. O rostinho redondo estava vermelho de tanto chorar intensamente, manchado de lágrimas recentes e outras que ainda escorriam continuamente. Os cabelos loiros estavam completamente bagunçados, como se ele tivesse passado as mãozinhas nervosamente várias vezes. Ele ainda usava o conjunto azul com estrelinhas brancas que Marta tinha escolhido cuidadosamente para ele naquela manhã. Aquele que o menino disse que era seu favorito absoluto porque as estrelinhas brilhavam quando pegava luz. E nas mãozinhas pequenas, seguras contra o peito com tanta força que o papel estava todo amassado, estava uma folha. Miguel, eu mandei você ficar no quarto brincando. A voz de Fernando tentou soar firme e autoritária, mas havia uma rachadura evidente ali, algo quebrando por baixo da superfície controlada. Você não pode fazer isso com ela. O menino começou a descer as escadas rapidamente, tropeçando nos próprios pés na pressa, e Marta deu um passo instintivo para a frente, pronta para amparar caso ele caísse, mesmo estando no meio de ser expulsa. Mesmo estando no meio de ter sua vida destruída completamente. A tia Martinha é boa. Ela nunca fez nada de errado nunca. Miguel chegou ao pé da escada e correu direto para Marta, jogando-se contra as pernas dela e abraçando com toda a força que seus bracinhos magros conseguiam reunir. Eu amo a tia Martinha mais que tudo no mundo. Você não pode mandar ela embora, não pode. Fernando sentiu algo se contrair dolorosamente no peito, algo que ele não sentia há muito tempo. Ver o filho naquele estado de desespero era como levar um soco direto no estômago. Tirava literalmente o ar dos pulmões. Mas o que viria a seguir, o que estava naquele papel amassado que Miguel segurava, ia transformar esse desconforto em algo muito, muito pior e mais doloroso. Miguel, solta a tia Martinha agora mesmo. Fernando tentou soar firme e paternal, mas a voz saiu mais fraca, mais hesitante do que ele queria. Não vou soltar nunca. Se ela for embora, eu vou junto com ela. O menino apertou ainda mais as perninhas ao redor de Marta, enterrando o rostinho no uniforme cinza claro da empregada doméstica, deixando manchas úmidas de lágrimas no tecido limpo. Marta se ajoelhou ali mesmo com as pernas bambas, mesmo sentindo que poderia desmaiar a qualquer segundo. Segurou delicadamente o rostinho de Miguel entre as mãos calejadas, mãos que tinham limpado aquela casa por 6 anos, mãos que tinham cuidado daquela criança com mais amor do que muitas mães biológicas conseguem demonstrar genuinamente. Meu príncipe, escuta a tia com atenção. Você precisa ficar aqui com seu papai. Ele te ama muito, muito mesmo, mas eu quero você aqui comigo. Os soluços de Miguel eram de partir qualquer coração que ainda tivesse alguma humanidade. Você não pode ir embora para sempre. Você não pode me deixar sozinho aqui. Miguel, chega dessa cena dramática agora. Fernando deu um passo firme à frente, mas parou imediatamente quando viu o filho recuar instintivamente, se encolher, como se tivesse medo dele. Medo genuíno. Seu próprio filho estava demonstrando medo dele. Amor, o papai não está brigando com você especificamente. A voz dele ficou mais suave, tentando alcançá-lo através do medo. Mas a tia Martinha precisa ir embora, infelizmente. É complicado demais, você não vai entender agora. Por quê? Miguel se virou completamente para ele, os olhos inchados, mas desafiadores. Ela não fez nada de errado. Eu sei que não fez. Ela nunca faz nada errado, nunca. Foi então que Miguel se lembrou do papel que ainda segurava firmemente. Com as mãozinhas trêmulas, ele desamassou a folha o máximo que conseguiu e estendeu para o pai. Olha, papai. Olha o que eu fiz hoje na escola.
A professora mandou mostrar para você. É muito importante. Fernando hesitou claramente. Aquele não era absolutamente o momento para desenhos escolares, para atividades infantis sem importância. Mas algo no olhar suplicante de Miguel, algo na urgência com que ele estendia aquele papel amassado, fez com que ele pegasse relutantemente. Era apenas um desenho infantil feito com lápis de cor, nada de especial à primeira vista. O que poderia ter de tão importante assim? Mas quando seus olhos realmente focaram na imagem, quando seu cérebro processou o que estava vendo, o mundo literalmente parou de girar. Ali, desenhadas com traços desajeitados, mas cheios de amor absoluto, estavam duas figuras de mãos dadas. Uma figura alta usando algo que claramente era um uniforme cinza, com um sorriso enorme desenhado no rosto. Outra figura pequena, usando um conjunto azul, também sorrindo de orelha a orelha. E embaixo, com letras tortas que a professora obviamente tinha ajudado a formar, estava escrito: Eu e minha mãe do coração no parque. Minha mãe do coração. Fernando leu as palavras uma vez, leu de novo, e de novo, compulsivamente. A voz que saiu da garganta dele era apenas um sussurro rouco, irreconhecível. É a tia Martinha, papai. Miguel disse com aquela inocência brutal que só crianças têm, aquela honestidade devastadora que não entende absolutamente o peso das próprias palavras. Ela é minha mãe do coração. Mas e o papai? Fernando virou o papel de todos os lados, procurando desesperadamente. Cadê o papai aqui no desenho, Miguel? O menino baixou os olhos, brincando nervosamente com a bainha do conjunto azul. Quando respondeu, a sinceridade na voz foi como uma faca atravessando diretamente o coração de Fernando. Você nunca está, papai. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Cláudia desviou o olhar rapidamente, claramente desconfortável. Marta tampou a boca com a mão para não chorar mais alto do que já estava chorando. E Fernando simplesmente ficou ali parado, segurando aquele papel, sentindo cada palavra da filha queimar como ácido nas entranhas. Como assim eu nunca estou? A pergunta saiu automática, defensiva. Eu moro aqui, Miguel. Estou aqui todos os dias, mas você só fica no escritório. O menino falou sem nenhum rancor, apenas constatando um fato óbvio. Ou viajando, ou dormindo. Você nunca brinca comigo de verdade. Nunca me leva no parque. Nunca lê história antes de dormir. Fernando abriu a boca para protestar, para dizer que isso não era verdade, mas as palavras morreram antes de sair. Porque era verdade. Era absolutamente verdade. A tia Martinha que faz tudo isso. Miguel continuou. E cada palavra era uma acusação não intencional, mas devastadora. Ela que me leva no parque todo sábado. Ela que brinca de carrinho comigo. Ela que faz meu lanche do jeito que eu gosto. Ela que canta as músicas que eu peço. Ela que fica comigo quando eu tenho pesadelo. Fernando olhou para Marta. Realmente olhou para ela pela primeira vez em 6 anos. Não a empregada doméstica invisível que passava pano no chão. Não a funcionária que ele pagava e esquecia. Mas a mulher que tinha criado seu filho enquanto ele fingia que trabalhar 18 horas por dia era ser bom pai. Foi então que ele notou algo que não tinha visto antes. Um envelope pequeno, transparente, grudado com fita adesiva no verso do desenho. Com mãos que tremiam visivelmente agora, ele arrancou o envelope e o abriu. Dentro havia um bilhete, manuscrito em letra caprichada de professora. Senhor Fernando Almeida, preciso urgentemente conversar com o senhor sobre Miguel. Na atividade de hoje, pedi que as crianças desenhassem minha família. Todas as crianças desenharam pai, mãe, irmãos, avós. Miguel desenhou apenas ele e a pessoa que chama de tia Martinha. Quando perguntei sobre o papai, ele disse, e cito textualmente, ele mora lá, mas não fica. Isso tem se repetido em outras atividades ao longo do semestre. Por favor, precisamos conversar com urgência. Atenciosamente, professora Márcia Lima. As letras começaram a borrar na frente dos olhos de Fernando. Ele piscou várias vezes, mas não eram as letras que estavam borrando, eram seus próprios olhos enchendo de lágrimas que ele não derramava há 4 anos, desde o funeral de Helena. Mora lá, mas não fica. Ele leu de novo e de novo, como se repetir as palavras pudesse fazê-las significar outra coisa, qualquer outra coisa que não aquela verdade brutal. Papai, você tá bravo comigo? A vozinha de Miguel estava pequena agora, assustada. Não, filho, o papai não está bravo com você.
A voz de Fernando saiu rouca, quebrada. Ele se ajoelhou ali mesmo no chão da cozinha, ficando na altura dele. Quando você começou a chamar a tia Martinha de mãe do coração? Miguel pensou por um momento, o dedinho no queixo. Não sei. Acho que sempre foi assim. Desde que eu me lembro, ela tá aqui. Ela cuida de mim de verdade. E na escola, quando a professora pergunta sobre sua família, o que você fala? Miguel ficou em silêncio por um momento, como se soubesse que a resposta ia magoar, mas não pudesse mentir. Eu falo da tia Martinha. Falo que você é importante, que você trabalha muito. Mas ele parou procurando as palavras certas. Você não tá aqui de verdade, papai. Você tá, mas não tá. Cada palavra era um tijolo sendo colocado no muro que Fernando tinha construído entre ele e o filho sem perceber. Um muro feito de reuniões importantes, viagens de negócios, ligações que não podiam esperar, mensagens que precisavam ser respondidas imediatamente. Se você está sentindo algo forte agora, se isso está mexendo com você, se inscreve no canal porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Mas havia algo mais naquele envelope. Fernando viu outro papel dobrado no fundo. Ele o puxou com dedos trêmulos e o desdobrou. Era uma lista detalhada manuscrita pela mesma professora Márcia, com data de 4 semanas atrás. O título no topo dizia: Momentos importantes mencionados por Miguel, responsável presente. Fernando começou a ler em voz alta, sem nem perceber que estava fazendo isso, sua voz ficando progressivamente mais quebrada a cada linha. Primeiro dia de aula sem chorar. Tia Martinha presente. Aprendeu a amarrar o cadarço do tênis. Tia Martinha ensinou. Primeira consulta no oftalmologista. Tia Martinha acompanhou. Caiu da bicicleta e ralou o joelho. Tia Martinha cuidou do machucado. Pesadelos noturnos recorrentes. Tia Martinha acalmou todas as vezes. Apresentação do Dia das Mães na escola. Tia Martinha compareceu. Cada linha era uma punhalada. Cada item representava um momento que ele tinha perdido, não por acidente, não por azar, mas porque tinha feito escolhas conscientes de que outras coisas eram mais importantes. Seu Fernando, eu posso explicar. Marta tentou falar, mas a voz estava tão embargada que mal saía. O senhor não precisa dizer nada, Marta. Fernando interrompeu, ainda olhando para aquela lista maldita. Sou eu que preciso dizer. Sou eu que preciso explicar. Ele continuou lendo, a voz cada vez mais baixa. Comidas favoritas preparadas em casa. Tia Martinha conhece todas. Músicas preferidas para dormir. Tia Martinha sabe de cor. Histórias inventadas personalizadas. Tia Martinha cria todas as noites. Reunião de pais bimestral. Compareceu. Ninguém. Aquela última linha o atingiu como um tiro. Ele parou de ler. Olhou para cima. Eu não fui na reunião de pais. Quando foi isso? Cláudia mudou o peso de um pé para o outro, claramente desconfortável agora. Eu avisei o senhor 3 vezes, seu Fernando. Mas o senhor tinha aquela apresentação importantíssima para os investidores de São Paulo. Disse que não podia faltar de jeito nenhum. Fernando se virou lentamente para Marta. Por que você não foi? Eu sou a empregada doméstica, seu Fernando. Marta disse com a voz tremendo. Não achei que fosse meu lugar ir numa reunião de pais. A Patrícia ia, mas ela desmarcou no último minuto, algum compromisso pessoal urgente. A professora esperou 50 minutos. Miguel foi o único menino da turma toda sem nenhum responsável presente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Fernando olhou para o filho, aquele menininho de 4 anos que estava aprendendo tão cedo, que não era prioridade para o único pai que tinha. Amor. O papai não sabia disso. Se soubesse, teria ido. Eu sei, papai. Miguel falou com aquela aceitação triste que crianças desenvolvem quando aprendem dolorosamente cedo que não são a coisa mais importante na vida dos adultos. A tia Martinha disse que você é muito importante, que você trabalha muito para dar uma vida boa para mim. Mas eu queria que você tivesse ido naquele dia. A Letícia disse que o pai dela é advogado e trabalha em tribunal todos os dias, mas ele foi na reunião. O Rodrigo disse que a mãe dele trabalha em 2 empregos e ela também conseguiu ir. Cada palavra era um tijolo adicional naquele muro, cada comparação era uma prova concreta de que ele tinha falhado espetacularmente como pai. E do outro lado desse muro que ele tinha construído, quem estava lá? Marta.
A mulher que ele pagava menos de R$ 4.000 para limpar a casa, mas que tinha assumido o papel mais importante que existe, o papel que deveria ser dele, Marta. Fernando se virou completamente para ela agora, e pela primeira vez em 6 anos inteiros, realmente a viu. Não como a funcionária que passava despercebida, não como a empregada doméstica que fazia parte da mobília, mas como a mulher que tinha criado seu filho com mais amor e dedicação do que ele tinha demonstrado. Por que você nunca me disse nada sobre isso? Dizer o que exatamente, seu Fernando? Marta enxugou as lágrimas com as costas das mãos, deixando marcas no rosto. Que o senhor não tem tempo para o próprio filho, que passa 18 horas no escritório e mal conhece o menino que mora na mesma casa? Não era meu lugar dizer essas coisas. Eu sou só a empregada doméstica. Só a empregada? A voz de Miguel subiu, indignada de uma forma que era quase cômica se não fosse tão trágica. A tia Martinha não é só nada. Ela é minha pessoa favorita no mundo inteiro. O menino continuou, e Fernando percebeu que ele tinha mais a dizer, muito mais. Ela sabe que eu não gosto de brócolis, mas como se for cortado em formato de estrela. Ela sabe que eu tenho medo do escuro e fica comigo no quarto até passar. Ela sabe que eu gosto da história do Homem-Aranha porque acho ele corajoso. Ela sabe que eu choro quando vejo cachorro na rua porque quero ter um. Ela sabe que minha cor favorita mudou de azul para verde mês passado. Fernando não sabia de nenhuma dessas coisas. Nenhuma. Ele não sabia que o filho tinha medo do escuro. Não sabia qual era sua história favorita. Não sabia que ele queria um cachorro. Não fazia a menor ideia de que a cor favorita tinha mudado. E sabe o que mais, papai? Miguel continuou. E Fernando não tinha certeza se queria ouvir, mas sabia que precisava. Na escola, quando a professora pergunta quem a gente ama mais no mundo, eu sempre falo da tia Martinha primeiro. Depois eu falo de você, mas a voz dele ficou pequena, hesitante. Mas você é tipo aquele super-herói que só aparece quando tem problema muito grande. A tia Martinha tá aqui todo santo dia. Cláudia pigarreou, claramente querendo sair daquela situação desconfortável. Seu Fernando, talvez devêssemos encerrar isso aqui. A Marta precisa ir e a situação já está muito cala a boca, Cláudia. Fernando falou sem tirar os olhos de Marta, e todo mundo na cozinha pulou com a rispidez. Só fica quieta por 1 minuto. Ele olhou de novo para aquela lista maldita na mão, para todos aqueles momentos que ele tinha perdido. Tantas primeiras vezes, tantos momentos importantes, e ele não estava em nenhum. 0. Mas Marta estava em absolutamente todos. A mulher que ele acabara de demitir, a mulher que acabara de acusar de roubo, a mulher que estava prestes a expulsar de casa sem referências, era a pessoa que amava seu filho mais do que ele demonstrava amar, mais do que ele sabia amar. Você ensinou meu filho a amarrar o cadarço. Não foi uma pergunta, foi uma constatação dolorosa, um reconhecimento tardio demais. Sim, seu Fernando. No Parque Central, naquele sábado que ventava muito, mas não chovia, ele tentou 18 vezes antes de conseguir fazer o laço sozinho, mas não desistiu. É um menino determinado. E eu não estava lá. O senhor estava em Curitiba naquela negociação com investidores sobre o projeto de shopping center. Fernando nem lembrava direito daquela viagem, mas lembrava perfeitamente do contrato que fechou. 8 milhões de reais. Na época, achou que era o dia mais importante do mês. Agora percebia que tinha trocado esse dia pela memória de ver o filho aprendendo algo importante, pela fotografia mental de seu sorriso quando conseguiu pela primeira vez, pelo abraço orgulhoso que ele teria dado nele. Papai. Miguel puxou a manga da camisa social dele, aquela camisa cara importada que custava mais do que o salário mensal de Marta. Você não vai mandar a tia Martinha embora, né? Por favor, eu prometo que vou ser bom para sempre. Vou comer toda a comida. Vou dormir cedo, vou fazer tudo certinho, mas não manda ela embora. Fernando olhou para o relógio de ouro ainda na mesa, olhou para Marta, olhou para o filho e então olhou para Cláudia. E algo naquele olhar de Cláudia, algo no jeito como ela desviou os olhos rápido demais, fez um alarme soar na cabeça dele. Miguel, vai para o seu quarto só 1 minutinho. O papai precisa conversar com a tia Martinha. Mas Fernando disse isso de um jeito completamente diferente agora. Sua voz estava suave, quase gentil. E ninguém vai embora ainda, tá bom, príncipe? Eu prometo. Ele se ajoelhou novamente e secou as lágrimas do rostinho do filho com o polegar. Miguel olhou para Marta,
que acenou encorajadoramente, ainda com o rosto manchado de lágrimas, mas tentando ser forte pelo menino. Só então, Miguel concordou em subir as escadas, olhando para trás a cada 3 degraus. Quando ele finalmente sumiu no corredor do andar de cima, Fernando se virou para Marta. E o que saiu da boca dele não foi raiva, foi algo muito mais complexo. Me conta tudo, Marta. Desde o começo. Não sobre hoje, não sobre esse relógio. Me conta sobre meu filho. Sobre como eu falhei tanto que nem percebi. Marta enxugou o rosto mais uma vez e respirou fundo. Era agora ou nunca. Pela primeira vez em 6 anos, ela ia falar verdades que sempre engoliu, sempre guardou, sempre manteve trancadas, porque não era seu lugar falar. A dona Helena morreu quando Miguel tinha 10 meses de idade. Marta começou, a voz tremendo, mas firme. O senhor contratou a Patrícia como babá oficial, pagou todos aqueles cursos caros, todas aquelas certificações internacionais. Mas o senhor também mergulhou no trabalho. Acho que era a forma de lidar com a dor da perda, com o vazio. Fernando assentiu lentamente, a garganta apertada demais para falar. Era verdade. Depois que Helena morreu, ele trabalhou 90, 100 horas por semana. Dizia para si mesmo que era pelo filho, para garantir o futuro dele. Mas era mentira. Era para não pensar, para não sentir. Nos primeiros meses, a Patrícia realmente cuidava bem. Marta continuou. Mas depois de um tempo, ela começou a relaxar. Chegava atrasada, saía mais cedo, ficava no celular o tempo todo quando estava aqui. Uma vez, deixou o Miguel chorando no berço por mais de 1 hora, porque estava assistindo série no quarto. Tinha fone de ouvido e nem ouviu o bebê chamando. Eu estava limpando o corredor, ouvi o choro. Entrei no quarto e o Miguel estava com a fralda tão suja que tinha assado a pele toda. Tinha feridas, seu Fernando. Feridas que levaram dias para sarar. Fernando sentiu o sangue gelar. Por que você nunca me contou? Eu tentei, seu Fernando. Uma vez, quando a situação estava ficando grave demais para ignorar. Marta olhou para ele com uma tristeza profunda nos olhos. O senhor estava estressado com alguma questão legal. Disse que eu deveria me concentrar no meu trabalho e não me meter em assuntos que não eram da minha conta. Disse que tinha contratado profissionais qualificados para cuidar do Miguel e que eu deveria confiar neles. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Fernando lembrava vagamente dessa conversa agora. Tinha sido curto com ela, ríspido até. Estava com dor de cabeça, tinha acabado de perder uma licitação importante. Não tinha paciência para ouvir reclamações sobre funcionários. Então você simplesmente assumiu. Foi uma afirmação, não uma pergunta. Eu não tinha escolha, seu Fernando. Marta permitiu que um pouco de emoção vazasse para a voz. Eu via aquele bebezinho precisando de alguém, precisando de colo, de carinho, de atenção, e não conseguia simplesmente ignorar e continuar limpando. Então comecei a ajudar. Primeiro só quando a Patrícia não estava olhando. Depois virou rotina. Comecei a chegar mais cedo, antes das 7. A sair mais tarde, às vezes 9, 10 da noite, mesmo que meu expediente oficial fosse até às 6. E eu nunca percebi. Fernando falou para si mesmo tanto quanto para ela. Nunca. Você estava ocupado construindo um império, seu Fernando. Marta disse sem julgamento, apenas constatando um fato. E eu estava ocupada criando seu filho. Aquelas palavras atingiram como um soco. Cláudia estava extremamente quieta no canto, e Fernando de repente se lembrou de que ela ainda estava ali. Virou-se lentamente para ela, e algo no olhar dele fez a governanta recuar um passo involuntariamente. Cláudia. Sim, seu Fernando. A voz dela estava diferente agora, menos confiante, quase assustada. Você sabia disso tudo? Sobre a Patrícia não fazer o trabalho dela direito? Sobre a Marta assumindo as responsabilidades? Cláudia abriu a boca, fechou, abriu de novo. Bem, todos os funcionários sabiam, seu Fernando. Era meio que um segredo aberto. E você não achou que deveria me informar que meu filho estava sendo negligenciado pela babá que eu pagava 9.000 reais por mês? O senhor não gostava de ser incomodado com detalhes da casa. A voz dela estava fina agora, defensiva. O senhor sempre dizia que contratou uma governanta justamente para não ter que se preocupar com essas coisas. Fernando deu um passo em direção a ela e Cláudia recuou mais. Meu filho sendo levado ao hospital às 4 da manhã é detalhe doméstico? Uma criança indo sozinha para a reunião de pais
enquanto eu estou fechando negócios, é detalhe doméstico? A babá fingindo que trabalha enquanto a empregada doméstica faz o serviço dela é detalhe doméstico? Eu não sabia que era tão grave assim. Cláudia tentou se defender, mas a voz estava fraca. Você sabia que a Patrícia não fazia o trabalho direito. Não era pergunta. Você sabia que a Marta estava criando meu filho. Você sabia tudo e escolheu não me contar. Por quê? Cláudia não respondeu. Não precisava. A resposta estava no silêncio, na forma como desviava o olhar, na postura defensiva. Ela sabia porque não se importava o suficiente. Ou pior, porque viu alguma vantagem pessoal em manter o status quo. E hoje? Fernando continuou, sua voz ficando perigosamente baixa, aquele tom que usava quando estava prestes a destruir alguém em uma negociação. Hoje de manhã, quando você sugeriu revistar as bolsas dos funcionários, foi muito específica. Disse, vamos verificar as bolsas. Não disse, vamos procurar pela residência. Não disse, vamos perguntar se alguém viu alguma coisa. Foi direta nas bolsas. Por quê? Eu apenas achei prudente verificar. Cláudia estava pálida agora, a voz tremendo ligeiramente. Você foi muito específica, Cláudia. Fernando deu outro passo na direção dela, como se soubesse exatamente onde procurar. Como se soubesse exatamente o que íamos encontrar. Os olhos dela se arregalaram minimamente. Não foi muito, mas foi o suficiente. Senhor, o senhor está sugerindo que eu... Onde você estava hoje de manhã? Fernando perguntou abruptamente. Antes do almoço, depois da minha reunião com os investidores cariocas, eu estava fazendo minhas rondas normais. Cláudia tentou soar profissional, controlada, supervisionando o trabalho da equipe. Você passou pelo meu escritório. Não era uma pergunta. Foi quando ainda estava em reunião. Entrou dizendo que era urgente. Eu pensei que tivesse acontecido alguma emergência, mas você só pegou a bandeja de café que eu nem tinha tocado ainda e saiu. Por que fez isso? Eu vi que a reunião estava terminando e quis ser eficiente. Mentira. A voz de Marta cortou o ar, surpreendendo a todos. Ela tinha ficado quieta até agora, processando tudo, mas algo tinha clicado na cabeça dela. Eu estava na cozinha a manhã inteira, dona Cláudia, preparando o almoço especial que o seu Fernando pediu para os cariocas. A senhora não apareceu na cozinha até quase meio-dia. Cláudia ficou ainda mais pálida, se é que isso era possível. As câmeras de segurança. Fernando disse de repente, como se tivesse tido uma revelação. Tem câmeras em toda a residência. No meu escritório, nos corredores, no subsolo. Senhor Fernando, eu não acho que seja necessário verificar. Tem câmeras, Cláudia. Fernando estava quase gritando agora. E eu vou revisar cada segundo da gravação de hoje. De ontem. Da semana inteira, se for preciso. Isso é absurdo. Cláudia tentou soar indignada, mas a voz estava alta demais, desesperada demais. O senhor está me acusando sem nenhuma prova real. Apenas porque ela cuspiu a palavra, apontando para Marta. Essa empregada doméstica inventou uma história para se salvar. A prova estava na bolsa dela. Prova que apareceu convenientemente depois que você sugeriu procurar. Fernando estava vendo tudo claro agora, como se alguém tivesse finalmente acendido a luz num quarto escuro. Você queria se livrar dela, não era? Porque o Miguel gosta mais dela do que de você. Porque a Marta tem algo que você nunca vai ter, não importa quantos cursos faça, quantos diplomas pendure na parede. E o que seria isso? Cláudia praticamente cuspiu as palavras, toda a compostura profissional evaporada, deixando apenas raiva e humilhação. O amor do meu filho. A verdade ficou pendurada no ar como uma acusação irreversível. E dessa vez, Cláudia não tinha resposta, porque era verdade. Era absoluta e inegavelmente verdade. Eu trabalho nesta casa há 3 anos. Cláudia finalmente explodiu, todas as emoções contidas jorrando de uma vez. Eu coordeno 8 funcionários. Eu mantenho esta residência funcionando como um relógio suíço. Eu garanto que tudo esteja sempre perfeito, sempre impecável. E essa mulher aparece, uma simples empregada doméstica com ensino fundamental incompleto, ultrapassa todas as hierarquias, faz coisas que não são da função dela, e ainda é tratada como se fosse especial, como se fosse importante. Então foi por isso. Marta sussurrou, as peças finalmente se encaixando na cabeça dela também. Você colocou o relógio na minha bolsa. Foi você. Eu não fiz nada.
Cláudia gritou, mas a negativa saiu fraca demais, desesperada demais, culpada demais. Fernando pegou o celular do bolso. Então você não se importa se eu ligar agora para a segurança do prédio e pedir as gravações completas do dia. Não só de hoje, mas da semana inteira. Vamos ver você entrando e saindo de cada cômodo. Vamos ver exatamente onde você esteve e o que fez. Senhor Fernando, por favor. Cláudia estendeu as mãos, como se pudesse fisicamente impedir ele de fazer a ligação. Vamos conversar com calma. Vamos pensar bem antes de tomar decisões precipitadas. Fernando já estava discando. O dedo pairou sobre o botão de chamada. Me dá um motivo, apenas um, para eu não fazer essa ligação agora. Cláudia olhou para Marta com ódio puro, depois para o chão. Seus ombros caíram em derrota total. Quando finalmente falou, a voz estava quebrada, vazia. Foi eu. Eu coloquei o relógio na bolsa dela. Mesmo esperando a confissão, mesmo sabendo no fundo que era isso que tinha acontecido, ouvir as palavras em voz alta foi como ser atingido por um raio. Marta levou a mão ao peito, soluçando alto. 6 anos de trabalho honesto, de dedicação absoluta, quase destruídos por pura inveja. Por quê? Fernando perguntou, e genuinamente não conseguia compreender. Por que fazer uma coisa dessas com alguém inocente? Porque eu estou cansada. Cláudia explodiu pela segunda vez, mas agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cansada de ser invisível, cansada de trabalhar mais horas que qualquer pessoa nesta casa e não receber nenhum obrigado genuíno. Eu faço tudo funcionar aqui, tudo. E quem recebe o amor? Quem o Miguel procura quando está triste? A empregada doméstica. Sempre ela. Nunca eu. Então você decidiu destruir a vida de uma pessoa inocente. Marta finalmente encontrou a voz, tremendo de indignação. Eu tenho uma filha na faculdade de fisioterapia, Dona Cláudia. Ela trabalha e estuda ao mesmo tempo para ajudar nas despesas. Tenho minha irmã com problemas graves de saúde que precisa de cuidados constantes. Ela nem lembra mais meu nome na maioria dos dias, mas eu sou tudo que ela tem. Se a polícia tivesse sido chamada, se meu nome tivesse sido manchado com acusação de roubo, minha vida inteira teria acabado. Eu nunca mais conseguiria emprego em lugar nenhum. E você fez isso por ciúmes de uma criança de 4 anos. Eu sei. Cláudia soluçava abertamente agora, toda a postura profissional completamente destruída. Eu sei que foi horrível. Eu sei que foi imperdoável. Eu sei que não tenho desculpa. Mas eu estava desesperada. Eu via o jeito que ele olhava para você, Marta. O jeito que ele sorria quando você chegava de manhã. Como os olhinhos dele brilhavam quando você prometia brincar com ele depois. E comigo? Comigo, ele é apenas educado. Apenas tolerante. Como se eu fosse só mais uma funcionária. Uma estranha na própria casa onde trabalho. Você é só mais uma funcionária. Fernando disse com uma frieza brutal. Assim como a Marta, assim como a Patrícia, assim como todos aqui. A diferença é que a Marta não transformou o trabalho dela numa competição emocional com uma criança de 4 anos. Ela não tentou forçar afeto. Ela simplesmente amou meu filho de forma genuína, sem esperar nada em troca. E isso, Fernando fez uma pausa. Isso é algo que não se pode forçar, não se pode comprar, não se pode manipular para existir. Eu sei. Cláudia enxugou o rosto com as mãos, borrando a maquiagem cara. E isso me deixava ainda mais furiosa, porque eu queria ser capaz de amar assim também. Queria sentir que importava para alguém além do meu trabalho. Mas a verdade é que eu não sei fazer isso. Não sei ser genuína assim. Tudo em mim é calculado, profissional, distante. E quando vi que uma simples empregada doméstica conseguia facilmente o que eu nunca conseguiria, eu simplesmente quebrei. Havia algo patético e humano naquela confissão, mas Fernando não estava com paciência para compaixão. Você ia deixar uma mulher inocente ser presa, ia destruir a vida dela completamente, ia arrancar do meu filho a única figura materna que ele conhece. Tudo isso porque você não consegue processar suas próprias inseguranças. Eu ia confessar. Cláudia tentou, desesperada. Antes da polícia chegar, eu ia confessar. Eu juro que ia. Você jura? Fernando deu uma risada amarga. Você mentiu, armou, manipulou, e agora eu deveria acreditar que ia fazer a coisa certa no final? Desculpa se eu não consigo aceitar sua palavra neste momento. Cláudia não tinha mais nada a dizer.
Ficou ali, derrotada, humilhada, exposta. Fernando se aproximou dela e, quando falou, cada palavra era uma sentença. Me conta uma coisa, Cláudia. As câmeras de segurança. Você sabia que elas gravam tudo, não sabia? Cláudia ficou ainda mais pálida, se isso era possível. Eu pensei que o senhor nunca fosse revisar. Nos 3 anos que trabalho aqui, nunca vi o senhor olhar uma gravação sequer. Mas eu vou olhar agora, Fernando garantiu. E vou ver você entrando no meu escritório pegando o relógio, descendo para o subsolo, colocando na bolsa da Marta. Cada movimento, cada segundo, tudo gravado, tudo documentado, tudo evidência. Senhor Fernando, por favor, eu imploro. Você manchou a reputação de uma funcionária exemplar. Fernando continuou, implacável. Causou sofrimento desnecessário para ela e para meu filho. Manipulou uma situação inteira para benefício próprio. E o pior de tudo, você fez isso enquanto meu filho estava nesta casa. Enquanto ele via a pessoa que mais ama no mundo sendo humilhada e expulsa. Você está demitida. Agora. Pega suas coisas e sai da minha casa. E se eu te ver perto desta propriedade de novo, por qualquer motivo, eu chamo a polícia e faço um boletim de ocorrência formal por calúnia e difamação. Mas, seu Fernando, eu preciso deste emprego. Cláudia estava chorando abertamente agora. Eu tenho contas a pagar, tenho responsabilidades. Você pensou nisso antes de armar para a Marta? Ela também tem contas. Ela também tem responsabilidades. Mas você não pensou 2 vezes antes de tentar destruí-la, pensou? A resposta era evidente no silêncio. Cláudia tinha feito tudo sem pensar nas consequências para Marta, sem se importar com o que aconteceria com ela, pensando apenas em si mesma, em sua própria dor, em seu próprio ciúme. E Cláudia? Fernando chamou quando ela já estava se virando para sair. Derrotada. Sim, senhor. Eu vou revisar todas as gravações de segurança, não só de hoje, mas de todos os meses que você trabalhou aqui. Se eu descobrir que você fez qualquer outra coisa, qualquer outra manipulação, qualquer outro esquema, eu não vou só te demitir, eu vou processar. Entendeu? Cláudia assentiu, sem forças para mais nada. Subiu as escadas para pegar seus pertences. Os saltos que antes repicavam com confiança, agora apenas arrastando pesadamente. O silêncio que ficou depois que ela saiu foi denso, pesado. Marta ainda tremia, processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Em questão de minutos, tinha ido de estar prestes a ser expulsa e ter a vida destruída para ser vingada e ver a verdadeira culpada ser exposta. Fernando se virou para ela e, pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos. Não era o olhar distante do patrão. Era algo mais humano, mais vulnerável. Marta. Ele começou, mas a voz falhou. Como pedir desculpas por algo assim? Como consertar 6 anos de negligência? 6 anos de não ver o que estava bem na frente dos olhos. O senhor não precisa dizer nada, seu Fernando. Marta sussurrou, ainda segurando aquele caderninho com as anotações sobre Miguel. Eu entendo. O senhor confiou na pessoa que estava no cargo de confiança. É natural. Não, não é natural. E definitivamente não é desculpa. Fernando deu um passo em direção a ela. Eu te acusei de roubo sem nem questionar. Sem nem perguntar sua versão. 6 anos, Marta. 6 anos de você sendo uma funcionária impecável, de nunca dar um único motivo para desconfiança. E eu joguei tudo fora em 5 minutos porque Cláudia manipulou a situação. O senhor estava com raiva, seu Fernando. O relógio era da dona Helena. Eu entendo que as emoções estavam à flor da pele. E mesmo assim, não justifica. Fernando insistiu, a voz carregada de arrependimento genuíno. Não justifica o jeito que eu te tratei. Não justifica as coisas que eu disse. Não justifica que eu ia te expulsar da casa sem nem te dar chance de se explicar. Você sempre foi exemplar comigo e eu retribuí com humilhação e acusações falsas. Ele fez uma pausa, respirou fundo. E o pior nem foi isso, Marta. O pior é que você esteve criando meu filho esse tempo todo e eu nem percebi. Ou pior ainda, eu percebi e escolhi ignorar porque era conveniente. As palavras eram cruas, honestas, dolorosas. Marta, você ganha quanto por mês? R$3.200, seu Fernando. E uma cesta básica, 3.200. Fernando repetiu, e a vergonha em sua voz era palpável. Eu pago mais para o jardineiro que vem 3 vezes por semana. Eu pago quase o triplo para a Patrícia, que mal olha para meu filho.
E você que criou Miguel, que o ama, que é basicamente a mãe que ele não tem, você recebe R$ 3.200. Eu nunca reclamei do salário, seu Fernando. Eu sei que você nunca reclamou. E de alguma forma isso torna tudo ainda pior, porque significa que você não fez isso pelo dinheiro. Você fez porque realmente se importa com ele. Marta não conseguiu segurar mais. Começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Não era mais desespero, não era mais medo. Era alívio misturado com 6 anos de emoções, guardadas finalmente sendo liberadas. Eu perdi uma filha, há 18 anos, seu Fernando. Ela finalmente disse, a voz embargada. Pneumonia. Tinha 8 anos de idade. Depois disso, tentei ter outros filhos, mas não consegui. Os médicos disseram que não seria mais possível. Eu fiz as pazes com isso, aprendi a viver com a dor. Mas quando comecei a trabalhar aqui, quando vi o Miguel pela primeira vez, tão pequeno, tão precisado de alguém, ele tinha 10 meses. Mesma idade que minha Ana tinha quando dei à luz, foi como se meu coração encontrasse um propósito de novo. Fernando sentiu as pernas fraquejarem. Ele não sabia. 6 anos trabalhando na casa dele, e ele não sabia absolutamente nada sobre a vida real daquela mulher. Não sabia que ela tinha perdido uma filha. Não sabia da dor que ela carregava. Não sabia de nada, porque nunca perguntou. Nunca se importou o suficiente para perguntar. Marta, eu não sabia. Eu não precisa dizer nada, seu Fernando. Marta enxugou o rosto com a manga do uniforme. Eu sei que passei dos limites. Sei que uma empregada doméstica não deveria fazer o que eu fiz. Não deveria assumir responsabilidades que não eram minhas. Não deveria criar vínculos tão fortes com a criança da casa. Mas eu olhei para aquele bebê precisando de colo, precisando de carinho, de atenção, e eu simplesmente não consegui me afastar. Antes de continuar, me conta nos comentários, você já percebeu que estava perdendo momentos importantes da vida de quem você ama por causa do trabalho? Já teve que escolher entre estar presente ou estar bem-sucedido? E se essa história está mexendo com você? Deixa seu like porque o que vem a seguir vai te fazer repensar muita coisa. Quando ele teve aquela febre altíssima há 1 ano, lembra? Marta continuou. A Patrícia tinha ido embora às 6, como sempre. O senhor estava em Brasília numa conferência de investidores. Eu ia embora também, meu horário tinha acabado, mas quando passei pelo quarto dele para me despedir, vi que ele estava muito quente. Peguei ele no colo e ele estava em brasa. Seu Fernando. 39,5 graus de febre. Eu liguei para a Patrícia, ela não atendeu. Liguei para o senhor, foi direto para a caixa postal, estava em reunião importante, não podia ser interrompido. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Peguei o Miguel e levei para o hospital. Que febre! Fernando estava perdido. Quando foi isso? Há 1 ano, maio do ano passado. A Patrícia te ligou no dia seguinte de manhã dizendo que estava tudo sob controle, que tinha sido só um resfriado leve. Não mencionou o hospital porque não queria que o senhor soubesse que não estava aqui quando aconteceu, que foi eu quem cuidou de tudo. Cada revelação era uma bomba explodindo. Fernando pagava R$ 9.000 por mês para a Patrícia, e era Marta, recebendo menos de 4.000, quem levava o filho dele para o hospital no meio da noite. Fiquei acordada a noite inteira. Marta continuou, as memórias claramente ainda vívidas. A febre não baixava com remédio comum, os médicos ficaram preocupados. Fizeram exames de sangue, raio-x do pulmão, tudo. Só cedeu de madrugada, quase 5 da manhã. Quando finalmente consegui trazer ele de volta para casa, o sol já estava nascendo. Ele dormiu o dia todo. A Patrícia chegou às 9 da manhã, viu o Miguel dormindo e simplesmente assumiu todo o crédito quando ligou para o senhor. Eu não sabia de nada disso. Fernando estava em choque. Nada. Como eu não sabia? Porque você estava ocupado construindo um império, seu Fernando. Marta disse sem julgamento, apenas constatando um fato. E está tudo bem. Eu não estou dizendo isso para te fazer sentir culpado. Estou dizendo porque você precisa entender que eu não fiz essas coisas esperando reconhecimento ou pagamento extra. Eu fiz porque aquele menininho precisava de alguém. E eu tinha um buraco no coração do formato exato dele. Fernando não conseguia mais ficar em pé. Sentou-se pesadamente numa das cadeiras da cozinha, a cabeça nas mãos. 6 anos. 6 anos sendo um péssimo pai e nem percebendo. 6 anos terceirizando o amor que deveria dar pessoalmente.
6 anos pagando pessoas para fazerem seu trabalho, enquanto fingia que estava sendo bom pai por dar uma vida confortável financeiramente. Me mostra, ele disse de repente, levantando a cabeça. Me mostra tudo. Tudo o que você faz por ele que eu não sei. Tudo o que eu perdi. Marta hesitou, mas algo no olhar dele, algo genuíno e desesperado, a fez concordar. Ela foi até o armário embaixo da escada do subsolo e puxou uma caixa de sapatos velha, daquelas de tênis barato. Quando abriu, Fernando viu que estava cheia de memórias. Papéis, desenhos, fotografias tiradas com celular velho e impressas em papel comum. Esse aqui é o primeiro desenho que ele fez sozinho, sem nenhuma ajuda. Marta pegou um papel com rabiscos coloridos que mal formavam figuras reconhecíveis. Tem 5 meses. Ele disse que era eu e ele no parque, embaixo da árvore grande. Eu guardei. Fernando pegou o desenho com mãos trêmulas. Era apenas rabiscos, mas seu filho tinha feito aquilo. Tinha pensado naquilo. Tinha criado aquilo. E ele nunca tinha visto. Essa aqui é a lista que ele fez do que queria no aniversário de 4 anos. Marta mostrou uma folha amarrotada com uma escrita infantil de quem estava apenas aprendendo. Escreveu sozinha, com a própria mão. Olha as letrinhas tortas. Fernando leu. Bolo de morango, bala verde, tia Martinha Ficker junto. Ele pediu para você ficar no aniversário dele? Pediu, mas eu expliquei que não podia, que era festa de família, que eu era funcionária e não seria apropriado. Ele chorou muito. No dia da festa, ele me ligou do celular da Patrícia. Eu atendi e ele disse, com aquela vozinha de bebê, tia Martinha, você tá fazendo falta aqui. Tem muita gente, mas você não tá. Fernando lembrava daquele aniversário. Tinha contratado uma empresa de eventos profissional, buffet caríssimo, decoração temática de super-heróis, palhaços, mágicos. A festa inteira tinha custado quase 25 mil reais. E seu filho estava infeliz porque Marta não estava lá. Tem mais. Marta puxou um caderno pequeno daqueles de anotações baratos que vendem em papelaria. Eu anoto as coisas importantes para não esquecer. Para poder contar para ele quando crescer. Para ele saber que teve alguém que se importou o suficiente para registrar cada momento especial. Fernando abriu o caderno e começou a ler. Cada página era uma anotação sobre Miguel, com data e detalhes. 18 de março. Miguel disse a primeira frase completa hoje. Não foi mamã ou papá, foi tia Martinha. Você é minha melhor amiga. Chorei. 25 de junho. Ensinei a tabuada do 2 para ele hoje. Conseguiu até o 2 vezes 6 sem errar. Quer ser astronauta quando crescer. 12 de agosto. Ele me perguntou se podia me chamar de tia. Disse que sim, mas que o papai sempre seria o papai, que nada mudava isso. Ele concordou, mas disse que queria que eu fosse também da família dele. 05 de outubro. Miguel desenhou a família na escola hoje. Colocou a mãe dele no céu com asas de anjo. Disse que a mamãe tá lá em cima olhando sempre. Disse também que acha que a mamãe mandou eu cuidar dele. Eu disse que acredito que sim. Fernando não conseguia mais segurar. As lágrimas caíram no caderno, borrando a tinta da caneta azul barata. Marta, eu... Fernando fechou o caderno porque não conseguia mais ler. Eu não mereço um filho. Não mereço que você tenha feito tudo isso. Não mereço nada. O senhor merece uma segunda chance, Marta disse baixinho. Todo mundo merece uma segunda chance, especialmente quando finalmente acorda para a realidade e quer mudar de verdade. Fernando olhou para ela e pela primeira vez viu quem ela realmente era. Não a funcionária invisível, não a empregada doméstica submissa, mas a mulher que tinha amado seu filho sem pedir nada em troca, a mulher que tinha enchido o buraco que ele tinha deixado, a mulher que tinha sido mais mãe em 6 anos do que muitas mães biológicas são em uma vida inteira. Marta Santos. Ele disse o nome completo dela pela primeira vez em 6 anos. Eu te peço perdão. Perdão por ter te acusado injustamente. Perdão por ter te humilhado na frente de outras pessoas. Perdão por ter te tratado como invisível durante 6 anos inteiros. Perdão por quase destruir sua vida por causa da inveja e manipulação de outra pessoa. E perdão principalmente por não ter visto, por não ter reconhecido, por não ter agradecido tudo que você fez pelo meu filho quando eu não estava fazendo nada. Seu Fernando, o senhor não precisa. Eu preciso sim. Ele a interrompeu. Preciso.
porque você merece ouvir isso. Merece ser reconhecida, merece ser valorizada. E eu preciso te fazer uma proposta. Não é uma proposta, na verdade, é um pedido de um pai que finalmente acordou para a realidade e quer consertar as coisas. Marta segurou a respiração sem saber o que esperar. Eu quero que você volte, não como empregada doméstica, como cuidadora oficial do Miguel, com salário digno do trabalho que você realmente faz. R$ 9.000 por mês. Carteira assinada com a função correta. Plano de saúde para você e sua irmã. Férias remuneradas. 13º. Tudo que você sempre mereceu, mas eu nunca dei. Seu Fernando, eu não sei o que dizer. Não diz nada ainda porque tem uma condição. Ele continuou, a voz firme agora. Eu também vou mudar. Vou reduzir minha carga de trabalho. Vou estar presente de verdade. Vou aprender a ser o pai que meu filho merece. E quero que você me ensine. Me ensine as coisas que ele gosta. Me ensine a conversar com ele sobre os sonhos dele. Me ensine a estar presente de verdade, não só fisicamente na mesma casa. Me ensine a ser uma fração do que você já é para ele. As lágrimas de Marta caíam livremente agora, mas eram lágrimas diferentes. Não era mais desespero, não era mais medo. Era alívio, era validação. Era o reconhecimento que ela nunca pediu, mas que secretamente, no fundo do coração, sempre desejou. Papai, a vozinha de Miguel ecoou do topo da escada. A tia Martinha vai ficar? Vai, príncipe. Fernando olhou para cima, para aquele menininho que era tudo que restava de Helena, tudo que realmente importava na vida dele. A tia Martinha vai ficar para sempre. Ele olhou para Marta, que a sentiu ainda chorando. Para sempre. 4 meses depois, a professora Márcia distribuía folhas em branco para a turma do maternal. Crianças, hoje vamos desenhar nossa família de novo. Usem todas as cores que quiserem, tá bom? Miguel pegou a caixa de lápis de cor com entusiasmo renovado. Desta vez, ele sabia exatamente o que desenhar. E não ia faltar absolutamente ninguém no desenho. Enquanto isso, na residência dos Almeida, as coisas estavam completamente diferentes. Fernando estava na cozinha tentando fazer panquecas em formato de estrela, como Marta tinha pacientemente ensinado. Elas estavam saindo mais como manchas informes, mas ele estava tentando, e isso era o que importava. Seu Fernando, deixa que eu termino. Marta entrou na cozinha vestindo um uniforme novo, não mais aquele cinza surrado de empregada doméstica, mas um conjunto confortável e digno de cuidadora oficial, com seu nome bordado no bolso. Não, eu vou conseguir. Fernando estava concentrado, a testa franzida, tentando virar a panqueca sem desmanchar tudo. Miguel disse que adora panquecas de estrela no café da manhã, então vou aprender a fazer panquecas de estrela, mesmo que eu queime a cozinha inteira tentando. Ele estava tão focado que nem percebeu quando borrou farinha no nariz. Marta sorriu. Eram pequenas mudanças como essa que faziam toda a diferença no mundo. Fernando agora saía do escritório às 6 da tarde, sem exceções. Reuniões depois desse horário eram automaticamente remarcadas ou recusadas. Ele jantava com Miguel todos os dias. Conversavam sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos dele. Ele lia histórias antes de dormir 6 vezes por semana agora, tentando alcançar Marta, que ainda mantinha um dia. A propósito, seu Fernando, chegou o recado da escola. Tem reunião de pais na quinta-feira que vem. Já coloquei na sua agenda e na minha. Vamos juntos? Vamos. Fernando virou-se para ela. E Marta, já pedi 1000 vezes. Para de me chamar de seu Fernando quando estamos só nós. É só Fernando. Velhos hábitos são difíceis de quebrar. Ela deu de ombros, mas estava sorrindo genuinamente. O interfone tocou. Era a nova cuidadora auxiliar, Carolina, uma moça de 25 anos que realmente adorava crianças e que Marta estava treinando pessoalmente. A Patrícia tinha sido demitida no mesmo dia que Cláudia, com uma rescisão justa, mas sem negociações. Fernando não tinha paciência para quem fingia trabalhar. Não quero ninguém aqui só pelo salário, Marta tinha dito quando estavam entrevistando candidatas. Quero alguém que realmente goste de crianças, que se importe de verdade. Alguém como eu era no começo. Às 3h30 da tarde, quando Miguel chegou da escola, foi recebido por algo que nunca tinha acontecido antes. O pai estava na porta, de braços abertos, tendo saído do trabalho, especialmente para buscá-lo. Papai,
Ele se jogou nos braços dele como um foguete. Você veio me buscar hoje? Eu disse que viria, não disse? Fernando o pegou no colo, girando ele no ar. E adivinha? Hoje vamos ao parque, os três. Eu, você e a tia Martinha. Vamos brincar até escurecer. Sério? Miguel estava com os olhos brilhando. O papai vai brincar no parque? Vou. E dessa vez vou fazer direito. Vou empurrar o balanço. Vou descer no escorregador com você. Vou fazer tudo. No Parque Central, Fernando empurrava o balanço enquanto Marta sentava no banco próximo, observando com um sorriso no rosto. Era uma cena tão simples, tão comum para a maioria das famílias, mas para aquela família especificamente, era absolutamente revolucionária. Mais alto, papai. Mais alto, assim, filho. Fernando empurrou com mais força, e Miguel gargalhou daquele jeito que só crianças genuinamente felizes gargalham, solto, alto, sem nenhuma inibição. Tia Martinha, olha como eu tô indo alto, o papai tá me empurrando super forte. Tô vendo, meu príncipe. Você tá quase tocando no céu. Olha que altura. Depois do balanço veio o escorregador, depois a gangorra, depois a casinha de madeira onde ele insistiu que eles fingissem que moravam ali. Fernando estava suado, cansado, com a gravata torta e completamente amassada no bolso, os sapatos sociais sujos de areia, e não conseguia lembrar da última vez que tinha sido tão genuinamente feliz. No caminho de volta para casa, Miguel segurava uma mão de cada um, balançando os bracinhos para frente e para trás. Papai, tia Martinha, hoje na escola eu fiz um desenho novo. É? E do que é dessa vez, amor? Fernando perguntou. Da minha família. Quer ver agora ou prefere surpresa? Quero ver agora. Não aguento esperar. Miguel parou no meio da calçada, soltou as mãos deles e puxou uma folha dobrada da mochila azul. Quando desdobrou, Fernando sentiu os olhos arderem imediatamente. Lá estavam os três, desenhados com lápis de cor em cores vibrantes. Miguel no meio, pequeno mas sorrindo enorme. Marta de um lado com um uniforme novo também sorrindo. E Fernando do outro lado, com gravata torta desenhada propositalmente assim, abraçando os dois. E embaixo, com letras ainda tortas, mas muito mais legíveis do que 4 meses atrás. Minha família que eu amo muito, muito. Fernando se ajoelhou ali mesmo na calçada, não se importando com as pessoas passando, não se importando com mais nada. Pegou o filho no colo e apertou forte, respirando o cheiro de shampoo infantil e felicidade. Eu também te amo, meu príncipe. Mais do que tudo nesse mundo. E prometo de verdade, que daqui para frente vou estar em todos os seus desenhos. Porque ele tinha aprendido da forma mais dolorosa possível que sucesso profissional sem presença é apenas uma casa vazia de amor. Que dinheiro compra conforto, mas não compra momentos. E que às vezes quem salva uma família, quem realmente mantém ela unida, não é quem tem o maior salário ou o cargo mais importante, é quem tem o maior coração. E naquela casa, naquela família remendada e reconstruída, amor era a única coisa que não faltava mais. Fernando tinha aprendido a ser pai. Marta tinha sido reconhecida e valorizada pelo que sempre foi. E Miguel, aquele menininho de 4 anos, finalmente tinha o que toda criança merece. Uma família presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Uma família que o amava, não apenas com palavras, mas com ações, com presença, com tempo, com prioridade. E você? Você já parou para pensar quem realmente cuida das pessoas que você ama, enquanto você está ocupado demais, sendo bem-sucedido? Quando foi a última vez que você esteve verdadeiramente presente, sem celular vibrando no bolso, sem mensagens esperando resposta, sem a próxima reunião ocupando sua mente? Apenas presente, vivendo aquele momento como se fosse o único que importa, porque talvez seja. Deixa nos comentários. Você já passou por algo parecido? Você tem uma Marta na sua vida? Alguém que cuida de quem você ama enquanto você está ausente? Ou talvez você seja a Marta de alguém? Me conta também de qual cidade você está assistindo essa história. Eu leio cada comentário, cada história compartilhada e fico genuinamente emocionado com as experiências de vocês. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez repensar prioridades, se te fez perceber que talvez você precise estar mais presente, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal para mais histórias
que te fazem refletir sobre o que realmente importa na vida, sobre valores que o dinheiro não compra, sobre amor que não se terceiriza. A gente se encontra na próxima história.